Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais uma semana do nosso PET volume 3, semana 2, continuando com o assunto função do segundo grau. Então, gente, essa semana a gente vai continuar falando sobre função do segundo grau, avançando um pouquinho mais no assunto, né? Então vamos lá. Zeros ou raízes de uma função quadrática, nossa função do segundo grau. Vale lembrar que os zeros da raiz, os zeros da função ou a raiz da função vai ser calculado igual a gente calculava lá na função do primeiro grau. Quando lá na função do primeiro grau eu te pedir para calcular o zero de uma função, a raiz de uma função, você simplesmente igualava a minha função a zero. E é exatamente o que vai acontecer com a função quadrática. Portanto, na nossa matéria, no nosso resuminho, eu coloquei somente um exemplo, porque é a mesma coisa. Então, ó, vamos calcular os zeros da função quadrática x ao quadrado menos 9x mais 20. Então, para calcularmos os zeros de uma função quadrática, agimos conforme na função do primeiro grau. Igualamos nossa função a zero, fazemos y igual a zero. Então, tá aí. Quando eu igualo a minha função a zero, tá aqui na primeira linha, eu acho uma equação do segundo grau, onde o A vale 1, o B menos 9 e o C 20. Então, acho delta, meu delta deu 1, raiz de 1 é 1, jogo em Bhaskara, acho x1 valendo 5 e x2 valendo 4. Então, calcular os zeros da função 5 e 4. Lembrando que a função quadrática ela vai ter até 2 zeros, até duas raízes. Ela pode ter uma raiz, se o delta for zero. Ela pode não ter nenhuma raiz, se o delta for menor que zero. E ela pode ter duas raízes, se o delta for maior que zero. Foi isso que eu trouxe aqui, ó. Observações. O número delta é o discriminante da função. A quantidade de zeros da função quadrática pode ser encontrada pelo estudo do sinal do discriminante, que é o delta. Se o delta for maior que zero, se ele for positivo, a função tem dois zeros reais. Se o delta for igual a zero, a função tem apenas um zero real. E se o delta for negativo, for menor que zero, ela não tem nenhum zero real, ok? E aí trouxe para vocês exercícios, 5 exercícios. Vamos resolver? Na número 1, dada a função y igual a 9x ao quadrado menos 8x menos 1, determinar os valores para os quais y é igual a zero. Então, mesma coisa, igualo a minha função a zero, né? O y é zero, então vou igualar. Acho o valor de A, de B, de C, calculo delta, jogo em Bhaskara e resolvo x. Achei 1 e menos 1 nono. Então, respostas 1 e menos 1 nono. Na número 2, calcule as raízes caso exista. Por que caso exista? Porque se for negativo, não existe, certo? Então, na letra A, se eu quero calcular a raiz, eu vou igualar minha função a zero. Então, achei o ABC, calculei o delta deu 4, observem. Se o delta deu 4, a minha raiz, eu vou ter duas raízes, eu vou ter dois zeros, certo? Meu delta deu positivo. Joguei em Bhaskara, achei x igual a mais ou menos 1. Então, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Na letra B, quando eu igualo a zero, acho delta igual a 1. Como o delta é positivo, novamente, eu vou ter dois resultados. Então, resolvi Bhaskara, achei menos 1 e menos 2. Não estou detalhando a resolução da equação, porque isso é matéria de semanas anteriores. Quem tiver alguma dúvida, volta lá nos vídeos das semanas para trás e dá uma olhadinha. C. Y igual a x ao quadrado mais x mais 2. Então, continuando, ó. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 2. Achei o delta. Delta é menos 7.
Se o delta é menos 7, a gente escreve isso aqui, lembram? Não existe x pertencente aos reais. Então, a função não possui raiz. O meu delta deu negativo. Letra D, x ao quadrado menos x mais 9. Achei o delta deu 0. O x, se eu achei delta igual a 0, eu vou ter somente uma raiz. Achei somente o 3. Então, continuando, x deu 3. Meu zero vai ser o 3. Ah, Natália, só um mesmo? É, o delta deu 0. Se o delta dá 0, uma única raiz. Letra E, igualei a 0, achei o delta igual a 4. Então, eu vou ter duas raízes, 3 e 1. Então, tá ali, ó, 3 e 1. Na letra F, achei o delta igual a 36. Também vou ter duas raízes. No caso ali foi mais ou menos 3. Então, x igual a 3 e x igual a menos 3. Número 3. Se f de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 4, quanto vale f de menos 1? É só eu substituir, né, gente? Se o f de x, então o x vai ser menos 1. Então, lá no lugarzinho do x, eu coloquei, ó, x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 3x, 3 vezes menos 1, mais 4, igual a 1 menos 3 mais 4, que vai dar 2. E, semelhantemente, eu resolvo a 4 e a 5. f de 2, substituí o x por 2, achei 3. E na número 5, o f de 3. Substituí o x por 3, achei 12. Bom, galerinha, no mais é só isso. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? E vamos colocar as atividades em dia. Tem muita gente me devendo atividade, hein? Um abraço. Tchau, tchau.